que seu adolescente está tão distante? Esse é o tema da live de hoje. Se você estiver comigo aqui ao vivo, muito bem-vindo. Se você estiver assistindo essa live gravada, também muito bem-vindo. Ela foi gravada dia 11 de outubro de 2023. Para quem está chegando agora no canal, eu sou Soraya, sou médico homeopata, sou endocrinologista infantil. Nesse canal aqui eu te ensino, mãe de adolescente, a melhorar o relacionamento com seu filho em 3 passos. O tema de hoje é por que seu filho adolescente está se distanciando. Então a ideia é te orientar sobre isso. Eu, como sempre, vou falando sobre o tema, cada dia eu trago um tema, mas vou aguardando os comentários de vocês sobre o assunto. Essa live de hoje faz parte de uma série chamada Aquecimento, em que eu vou estar presente todos os dias de segunda a sexta-feira, esta semana, aqui no canal com lives. E já estive semana passada também presente de segunda a sexta-feira com lives. Então, se você perdeu, estão todas salvas lá no feed, tá? Então, teve lives de segunda a sexta semana passada e lives de segunda a sexta nessa semana. Então, se você perdeu, corre lá para assistir. Hoje a gente vai conversar sobre por que razões, por que meu adolescente se distanciou? Nossa, Soraya, ele sempre foi tão próximo, a gente sempre estava junto, a casa era uma bagunça, né? Sempre estava ali na sala junto com a gente, sempre presente. E de repente, ele só tá querendo ficar no quarto, mais quietinho, mais na dele, não tá mais conversando tanto comigo. O que tá acontecendo com o meu filho? Ele mudou demais. Então, se você tá passando por isso, essa live de hoje é para você. Nessa live, nós não vamos conversar sobre Soraya, meu filho fica o dia inteiro no quarto e não sai por nada no mundo. Ou meu filho fica o dia inteiro na rua e não sai por nada, não volta para casa por nada do mundo. Ou meu filho está com depressão. Eu não vou abordar esses temas. Hoje a gente vai abordar essa evolução que é natural da adolescência, em que, deixa eu só pôr aqui o meu recarregador que vai acabar. Em que a gente percebe que o filho está crescendo e está começando a se distanciar. Então hoje eu vou tentar te sensibilizar por que isso pode estar acontecendo, tá? Vou contar... a oportunidade, né? Que oportunidade eu quero trazer com a minha live de hoje? Eu quero que você compreenda por que ele está se distanciando. Então eu vou falar daqui a pouco os itens que eu separei aqui na live, né? Então eu vou te trazer uma listinha de questões que fazem o filho se distanciar. E qual é a oportunidade que eu quero trazer com isso? Que você entenda, se coloque no lugar do seu filho e entenda por que ele está se distanciando. Porque na hora que eu me coloco no lugar do meu filho e entendo, isso melhora o relacionamento. Porque eu consigo entender por que ele está tendo essas atitudes. E aí eu começo a parar de achar que aquilo é pessoal comigo. Então muitas mães se magoam, ficam chateadas, se sentem más mães. Algumas falam, nossa, Soraya, eu me sinto uma má mãe, porque agora ele já não conta mais comigo. E a questão não é com você, a questão é com ele. É o momento dele. Então, se eu entendo que é o momento dele, eu começo a ter empatia, né? Me colocar ali no lugar dele, sentir o que ele está sentindo. E aí eu paro de brigar tanto em algumas situações que talvez realmente não coubessem essa briga. E aí melhora o relacionamento. Então, sempre a ideia de melhorar o relacionamento de vocês, seu e o do seu filho adolescente, tá? Eu vou começar com os meus exemplos, mas estou aqui aguardando que vocês me contem o que vocês estão passando aí na casa de vocês, tá? Então, Soraya, meu filho realmente era assim, agora é assado.
Ai, Soraya, agora ele tá fazendo isso, por que ele tá fazendo isso? Então vai me contando o que vocês passam aí na casa de vocês, que daqui a pouco eu já leio os comentários. Então vou contar uma situação, essa é de consultório. Então no consultório a mãe virou pra mim e falou assim, ela tem 2 filhos, e o mais velho é um menino, nossa, ele é uma graça, uma graça. Inteligente, amoroso, atencioso, ele é amoroso com a irmã, ele é amoroso com os pais, muito inteligente, muito inteligente. Ele é uma graça de pessoa. E os pais têm um ótimo relacionamento com os filhos. É uma família muito coesa, muito unida, são todos afetivos, então eles se dão muito bem. E o menino começou a crescer. E... lembrei de mais um exemplo. Vou contar mais um. Separei 2, mas eu vou contar mais um. E aí... aconteceu uma coisa lá. Ele com os amigos. E ele não contou pra mãe. Nossa, essa família ficou tão chateada, tão magoada com o filho. Mas era uma questão pessoal dele com os amigos. Não era uma questão que eu sempre trago aqui. Tudo bem ele se distanciar. Desde que sempre traga questões de escola, então tirou uma nota baixa, enfim, alguma coisa assim. Questões de escola, questões de saúde e questões de pressão social, bullying, enfim, emocionais, tem que trazer. Isso não tem discussão. Mas o resto vão ter coisas que eles vão parar de trazer pra gente. E a gente tem que entender, é o momento deles. E ele não contou. E tava tudo bem, porque não fazia parte dessa listinha de coisas que precisa trazer. Mas os pais se chatearam demais. Então eles se sentiram não amados e se sentiram maus pais. E aí eu tive a conversa que eu vou ter com vocês aqui hoje, com esses pais, e hoje eles entendem melhor essa situação, tá? Então depois eu conto, senão eu vou estragar o conteúdo da live. Depois eu conto qual foi a conversa que eu tive, tá? Outra cena que foi difícil, eu presenciei essa cena, foi difícil. São duas meninas, a mãe e a filha, né? Os pais são separados, o pai é bem ausente e a mãe muito presente, muito presente, mas muito. Elas se dão muito bem, elas têm um relacionamento bem legal, as duas são lindas, mas a filha entrou na adolescência, hoje ela tá com 13 anos. E um dia, na consulta, porque aí eu presenciei a cena, ela virou pra mãe e falou assim: eu prefiro conversar com as minhas amigas, porque as minhas amigas me entendem. A mãe ficou muito chateada, muito chateada. É difícil ouvir isso, mas eu também entendo o que ela tá querendo dizer. Ela entende que na hora que ela conta para a amiga, ela tá contando para alguém parecido com ela. São pares. A mãe não é par. A mãe tá acima na hierarquia. Então nem tudo a mãe vai vivenciar da mesma forma que a filha. Então existem coisas que a filha vai preferir contar para as amigas porque ela tá contando para um par, alguém parecido com ela. E a gente estar com pares é muito importante pra gente. Não precisava ter sido colocado dessa forma para a mãe, mas a gente consegue entender por que ela sente isso. E eu tô trazendo para vocês entenderem por que eles preferem dividir com os amigos. Porque eles sentem que eles estão sendo mais acolhidos por serem parecidos com eles. Tá? E situação 3.
essa situação eu sempre conto. E eu esqueci, eu não separei aqui na live, mas eu vou contar agora. Eu atendo uma família, eu sempre atendo famílias, né, gente? Então, para quem tá chegando hoje, eu sou homeopata, então eu já não atendo só o adolescente, como era antigamente na endocrinologia, né? Hoje, graças a Deus, eu evoluí e eu atendo a família. Porque hoje eu entendo que se eu não trabalhar a família toda, eu não consigo trabalhar com adolescente. E para mim foi maravilhosa essa mudança, né? Então eu atendo uma família que são 2 irmãos. O mais velho entrou na adolescência, estava com 11, né? Essa situação que eu vou contar para vocês, o mais velho estava com 11 e o mais novo estava com 9. E eles eram muito próximos. De repente, o de 11 começou a se distanciar. E eu vou contar daqui a pouco por que ele se distanciou, vocês vão entender. E o de 9 sentiu. Ele ficou super magoado. Ele me trazia na consulta a mágoa que ele tinha, que ele achava que o irmão não gostava mais dele, que ele não era um bom irmão. Então eu quis trazer esse exemplo na hora que eu lembrei agora, para vocês entenderem que não é só o pai e a mãe que acham isso, o irmão mais novo também sente. Ou o irmão mais velho, que vocês vão entender daqui a pouco por quê. Então eu tive que fazer um trabalho com esse irmão mais novo para ele entender que não é que o problema era com ele, a questão é que o irmão estava buscando independência, enfim. Tive que fazer um trabalho com o irmão, além de fazer o trabalho com a família, com os pais. E aí, ficou tudo bem, a relação melhorou, tal. O irmão mais velho cresceu. E aí o mais novo entrou na adolescência. E quando o mais novo entrou na adolescência, ele também se distanciou, faz parte. E aí o mais velho sentiu. E ele não se deu conta que ele já tinha feito esse movimento. Então ele precisou passar em consulta e eu mostrar para ele, você lembra? Porque eu trazia os 2 juntos, né? Eu sempre trago os 2 juntos para um contar pro outro o que tá sentindo, né? Então eu virei para ele, você se lembra daquela consulta tanto tempo atrás em que o seu irmão falou que estava chateado porque você estava distante? Ele falou, nossa, é mesmo. Então, agora quem está nesse movimento de distanciamento é o seu irmão. Então vejam só, os irmãos se sentiram abandonados um pelo outro, assim como os pais também se sentem. Então, se a gente não entender que esse movimento acontece normalmente na adolescência, a gente se magoa, alguns pais se afastam e outros pais brigam. E isso afeta diretamente o relacionamento com o filho. Então, por isso que eu tô aqui, pra gente conversar sobre isso. Então, me contem, deixa eu pôr meu óculos, senão eu não enxergo, me contem se vocês estão passando por isso aí na casa de vocês. Me conta. Ah, Soraya, meu filho tá fazendo isso. Soraya, meu filho passou a fazer isso. Meu filho tá fazendo aquilo. Tô me sentindo... Ah, queria que vocês colocassem isso pra mim. Tô me sentindo assim. Quando meu filho faz isso, eu me sinto assado. Traz pra mim o que vocês sentem. Então, vamos ver. Quer dizer que é normal esse distanciamento? A Vivi perguntou. É normal. Só que a gente precisa entender que existe um grau de distanciamento que é o normal. Então, como eu falei no começo da live, se o meu filho quer ficar só no quarto o dia inteiro, só na rua o dia inteiro, ou só na cama o dia inteiro, não. Isso não faz parte da adolescência. A adolescência é eu me recolho, em outros momentos eu volto. Eu me recolho e em outros momentos eu volto. Tá?
Boa noite, te acompanho e te adoro. Que bonitinho. Obrigada. Enagma. Eu falei o seu nome certo? Conta pra mim. Conta pra mim também quanto tempo você me acompanha. A Glaucia falou, só chego no final. Não, Glau, tô ainda na metade. Na metade. Começamos 7h30. Mais nada, nenhum exemplo. Vocês não passam por isso aí na casa de vocês? Eu duvido. Conta aqui pra mim, gente. Conta aqui pra mim se vocês não passam por isso aí na casa de vocês. Ou então, Soraya, será que isso é se distanciar? Será que tal coisa é se distanciar? Ou, Soraya, eu me sinto assim, eu me sinto assado. Conta pra mim o que vocês sentem. Enquanto isso, eu vou continuar aqui, tá? Então, muitas mães falam assim, não, eu não aceito isso não. Eu fico preocupada com a segurança do meu filho e pra mim não existe isso não. Ou, não, senhora, eu fiquei muito magoada, eu vou brigar com ele sim, porque eu quero ele aqui perto de mim. Então, calma, vamos lá, vamos pensar. Será que esse movimento ele tá fazendo de propósito? Não, não é de propósito. É uma busca dele interna. E é isso que a gente vai conversar hoje. Tá? Deixa eu ver esses outros comentários que apareceram. Vão me contando, gente. A Glaucia entendeu, né? A Vivi falou, mas como fazer para eles voltarem? Vivi, lembra que eu sempre falo aqui do método, né? O método POC. Então, toda live eu falo do método POC. O método POC é o POC. As siglas, né? POC. P de por que o meu filho está se distanciando. Ok, o que fazer para o meu filho voltar? E como? Como fazer para ele voltar? Então, a sua pergunta já está no como. E eu trabalho muito aqui nessa rede social. Não adianta eu só pensar no como antes de entender o porquê. Porque se eu não trabalhar o porquê, nem sempre o como vai dar certo. Como assim, Soraya? Faz de conta, lá. Vamos pensar numa situação. Meu filho foi mal na escola e tirou 0. E eu tirei o celular dele. Então você só ficou no como. Eu fui lá e tirei o celular dele. Aí daqui a um mês ele vai tirar 0 de novo na matemática, por exemplo. E aí você tira de novo o celular. Aí daqui 2 meses ele tira de novo 0, você tira o celular. E adianta você ficar tirando o celular? Então se eu ficar só no como, eu não resolvo o problema, a raiz do problema. Então, primeira coisa que vocês precisam pensar é por quê? Por que meu filho está se distanciando? Então, por exemplo, uma coisa que não faz parte da minha listinha de hoje, porque hoje a minha listinha é mostrar para vocês a transformação que acontece naturalmente da adolescência, para vocês entenderem porque eles se distanciam. Mas uma coisa que não é da transformação e acontece muito é briga entre os pais. Então, na hora que ele cresce, ele começa a entender melhor os relacionamentos. E para que ele vai ficar assistindo os pais brigando? Melhor se trancar no quarto. E aí, se eu ficar pensando como fazer ele como fazer para tirar ele do quarto e não trabalhar o porquê, isso só vai piorar. Então, sempre buscar o porquê, tá? Mas a gente vai conversar disso. Meu filho de 11 anos já dá os primeiros sinais de distanciamento das crianças menores. Então a Mara, ela tá falando assim, né? Meu filho de 11 anos já não tá querendo ficar com as crianças menores. Então ele já começa a se distanciar. Tudo que remete à infância, à infantilidade, à dependência, eles começam a se distanciar.
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Parece depressão. Sim, Aninha. Não sei se é Aninha ou Lúcia. Parece tanto que eu tenho até uma aula só sobre isso no curso. Porque aí a gente fica com essa dificuldade, né? Pra quem, se você não se aprofundar, né? Você fica com essa dificuldade de aí, é depressão ou é da adolescência? E precisa tomar muito cuidado, porque tem muita mãe, tanto no curso quanto os meus pacientes que passam por isso. Elas começam, é da fase, e aí quando vai ver o filho já tá com depressão faz tempo. Então precisa se informar, tá certíssimo o seu comentário. A Aninha falou, oi. Que mais? Mais algum exemplo, gente? Vou continuar aqui, tá bom? Então vamos lá. Quando vocês vão contando os exemplos de vocês, eu vou escrevendo. Tem mais um aqui que é mais longo, vamos ver. Ansiedade e depressão, a Aninha falou. A Margarida falou assim: boa noite, Soraya. Tenho uma filha de 13 anos que é muito fechada. Não gosta de se abrir comigo nem com o pai. Como devemos trabalhar com ela? Te sigo há pouco tempo, mas estou adorando. Obrigada, Margarida. Margarida, então vamos sempre pensar nessa questão do método. Vamos colocar ali, implantar o método POC. Vamos primeiro buscar o porquê. Por que ela tá desse jeito? Então conta aqui pra mim, ela sempre foi assim ou ela ficou assim agora? Vai me contando, tá? Eu vou aqui aguardar. A Aninha falou, a psicóloga e a psiquiatra diagnosticou. Diagnosticou no seu filho ansiedade e depressão? Entendi, agora eu entendi. Tá bom. Eu vou continuar tocando. Aninha, então tá acompanhando, né? Tá acompanhando com a psicóloga. Tá bom. A Virgínia falou assim, minha filha de 13 anos tem passado pela dificuldade da adolescência, mas ela é muito resistente ao psicólogo. Devo forçar a ida dela? Tem passado pela dificuldade da adolescência. Virgínia, eu não sou psicóloga, eu sou homeopata, mas eu acho que a terapia é essencial para a nossa vida para sempre. Eu devo fazer terapia? Deve fazer, sei lá, viu? Uns 20 anos, não sei quanto tempo, faz muitos anos. E eu só vou parar quando a minha terapeuta morrer. Então, a gente precisa trabalhar melhor a ideia da terapia. Muitas pessoas falam, eu não sou louca para ir lá na psicóloga. Eu não preciso dessa ajuda. Então, talvez se você trabalhar melhor a ideia do porquê, no que a terapeuta vai te ajudar. Não é porque você tá louca, não é porque você tá não sei o quê. Não. É porque cada fase da nossa vida a gente vai ter um conflito. Isso faz parte da vida. E o terapeuta tá ali como um mentor para ir te guiando. Ele não vai falar, segue aquela rota, nunca. Mas ele vai estimular o seu autoconhecimento e você ir buscando, fazendo as suas buscas. Então trabalha melhor o que é a terapia, o que é um psicólogo. Vamos ver se de repente diminui essa resistência. A Margarida falou assim, sempre foi assim, mas agora na adolescência tá pior. Tá? Então já é o temperamento dela. Então a gente já entende que o temperamento dela é uma pessoa mais fechadinha. Né? Não é uma coisa... Por que eu tô perguntando isso? Porque uma coisa, de repente, ela se fechou demais, aí me preocupa. Outra coisa, ela sempre foi fechada. Piorou na adolescência. Então aí é o temperamento dela, né? Então dá para entender e eu vou conseguir entender porque eu entendo que o temperamento da minha filha é de uma criança mais fechada. Mas agora eu preciso estimulá-la a participar mais. Tá? Então aí vai sair um pouco aqui da live, aí se eu for eu vou acabar dando outra aula. Então eu te prometo fazer um vídeo sobre isso, tá bom?
A Virgínia falou, ela se abre muito comigo, mas não gosta do psicólogo. Mas tem muito receio de estar errada em permitir que ela não vá. Eu também tenho, eu até falei disso ontem, né? Que eu não sei como que tá o grau da sua filha, dessa dificuldade que ela tá tendo, né? Então não adianta nada depois, eu falei isso ontem na live, né? Ah, meu filho não quis ajuda, e aí o que eu vou fazer? Não, o cérebro maduro é o seu, né? Então eu teria essa conversa que eu falei pra você, tá? Não é uma conversa, é uma construção, né? Vai trabalhando de outras formas, como é uma terapia, no que a psicóloga vai nos ajudar para ver se ela muda. Minha filha usa homeopatia! Que bom! Fico feliz! Eu gosto muito da homeopatia, por quê? Porque ela não vai trabalhar só o como, ela vai lá no porquê, né? Ela vai na raiz da questão. E aí, na hora que ela vai trabalhando a raiz da questão, a gente vai melhorando, porque a gente começa a se observar mais, se conhece melhor, e aí a gente vai em busca do que nos faz bem. Tá? Então, eu acho que a homeopatia, junto com uma terapia, aí eu brinco que aí a gente vai de Ferrari na melhora. Digo, de velocidade, né? Aí deslancha. Então, vamos lá, vamos continuar, mas vão colocando as situações de vocês. Eu vou continuar aqui, tá? Então, por quê, Soraya? Por que que o meu adolescente está se distanciando? Por que que isso está acontecendo? Eles buscam a própria identidade na adolescência. Então, eles eram até então crianças e faziam tudo com os pais. Era meio que tudo junto, né? Todo mundo junto. Na hora que ele chega na adolescência e está se preparando para a vida adulta, ele começa a se preocupar em se conhecer, em se formar, porque ele vai virar um indivíduo único. E aí, nessa busca, ele precisa ficar no cantinho dele para se conhecer. Então, ele precisa desse momento com ele mesmo. E ele também está na busca de autonomia, de independência. Então, se ele ficar ali, sempre ali na barra da mãe, na barra da saia da mãe, né, que falava antigamente, ele não vai ter independência. Então, ele precisa se distanciar. Então, busca autonomia e busca da identidade. Então, ele tem essa necessidade de um espaço só dele e de independência. Primeiro item. O primeiro item já explica tudo, né, gente? Segundo item. Eles buscam por pertencimento e aprovação. Falei difícil, né? Vamos falar mais fácil. Nessa fase, os amigos são mais importantes. Não quer dizer que eles não amam os pais, mas os amigos tornam-se muito importantes. Muito importantes. Então, eles precisam pertencer a um grupo. Eles buscam grupos. Nós buscamos grupos. E aí, na hora que ele pertence a um grupo, ele só se importa com aquele grupo. Tô com a mão no rosto, né? Ele só se importa com aquele grupo. E aí ele se afasta dos pais. Não porque ele quer se afastar dos pais, mas porque o foco dele agora é o grupo. Então eu vou ficar repetindo isso na live o tempo todo, para ver se vocês entendem. Não é com vocês a questão. Ele não está se afastando porque ele não quer mais ficar com os pais. Ele está se afastando porque agora ele quer ficar mais com os amigos. Tá bom? Então esse é o 2. 3. Os hormônios estão fazendo assim. Uma hora ele tá com um hormônio lá, deixa ele com raiva, o outro hormônio lá deixa ele emotivo, o outro hormônio faz ele chorar, então flutuando o humor. Aí uma hora irrita o que a mãe faz, outra hora faz chorar o que a mãe faz, outra hora me deixa emotivo o que a mãe faz. Então o que ele faz? Fica longe.
Porque ele tá mais sensível por causa desses hormônios. Então ele se distancia. 4. Ele busca mais privacidade. Ele quer ficar mais na dele. E para ficar mais na dele, dá para ficar lá na sala? Não dá. Dá para ficar com todo mundo? Não dá. Porque ele quer ficar no cantinho dele. Ele quer entender o que está se transformando. O corpo está mudando. A forma de pensar está mudando. Eles começam a ficar mais filosóficos, com alguns pensamentos mais que eles fazem, né? Então tem muita coisa para eles refletirem. E se eles ficarem com todo mundo, não vai dar tempo de pensar em tudo isso. Ele não vai dar conta. Então ele precisa do cantinho dele. Até uma mãe me perguntou assim: ai, Soraya, eu não deixo fechar a porta do quarto. Tô errada? Teve uma mãe que perguntou aqui na live. Sim, tá errada. Então é assim, trancar o quarto nunca. Porta trancada nem pensar. Porque se acontecer alguma coisa, precisa entrar no quarto. Agora, fechar a porta, tudo bem. É o momento de privacidade dele. Sabendo que a mãe tem a liberdade de entrar na hora que ela quiser. Bateu, ela entra. Então, são regras que vocês vão ter que ir colocando na família, porque são coisas novas, através de combinados. E lógico, ele não pode ficar trancado no quarto o dia inteiro. Eu já comecei a live falando disso. Então, não é normal ficar o dia inteiro. Mas sim, cabe a mim respeitar que em alguns momentos ele vai ficar ali, no cantinho dele. E que isso faz bem e ele precisa disso. Então, quantas brigas não existem por causa da história do quarto? Muitas mães não entendem que eles precisam desse momento. E aí elas brigam. E aí viram brigas diárias que estariam amenizadas se entendesse a adolescência. Eles precisam desse cantinho, desse momento, tá bom? 4, né? Eu tava. 5. Eles buscam na adolescência coisas que dão prazer. Então eles vão fazer o que é gostoso. E eles começam a se descobrir com hobbies. Esporte, música, pintura, enfim. Eles começam a descobrir coisas novas. Eles deixam de gostar de muitas coisas que eles gostavam na infância e descobrem hobbies. E como eles querem sempre fazer o que é gostoso, por causa do cérebro, tá? Eles já não têm mais aquele retorno de que tudo é gostoso e se diverte tanto, né? Então, quando eles são pequenininhos, eles vivem sorrindo, sempre felizes. E aí, na adolescência, tem uma mudança lá no cérebro e eles começam a ficar mais quietinhos, mais de mau humor. Isso é tudo uma questão da mudança do cérebro. E aí eles precisam buscar coisas que dão recompensa fácil. Então eles vão buscar esses hobbies, por exemplo. Um dos exemplos. E como eles só querem fazer coisas que eles gostam, eles só querem fazer os hobbies. Então eu vou dar um exemplo aqui dos meninos. Só querem jogar futebol. Futebol, 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 futebol. Só pensa no futebol. E esquecem a família. Nossa, Soraya, você acredita que meu filho quis passar o sábado inteiro jogando futebol? Nem lembrou da gente. Não nos ama mais. Não é isso. Não é que ele não ama mais a família. É que ele quer fazer o que é gostoso. Quer jogar futebol. E aí ele se distancia. Mas não é falta de amor. É buscar o que ele gosta.
E ele vai começar a descobrir coisas que ele gosta, né? Que é o meu item 6. Então ele vai querer experimentar isso, ele vai querer experimentar aquilo, vai querer experimentar aquele outro. Eles estão na fase de experimentar tudo para começar a descobrir o que gosta. E aí nem lembra da família, nem lembra. E voltando ao repeteco da live de hoje, não é por falta de amor, é porque eles estão se descobrindo. Tá bom? Vamos ver os comentários de vocês. O bom dos comentários, primeiro que vocês me ajudam a fazer a live, porque aí vocês me trazem os exemplos e eu vou comentando. Segundo que muitas vezes o problema de uma mãe é o problema de outras mães. Então eu sempre gosto de criar essa ideia de comunidade aqui. Então uma mãe passa por uma situação e aí na hora que eu respondo para uma mãe, eu estou respondendo para outras 10 mães. E tem as mães que estão aqui ao vivo e as 200 que vão assistir, ou sei lá, enfim, quantas vão assistir depois a gravação. Então, uma pergunta vai ajudar um monte de mães. E uma mãe traz uma dica que vai ajudar a outra. Então, eu sempre gosto dessa troca aqui, por isso que eu leio e participo com vocês, tá? Ah, a Glaucia falou assim, meu filho foi diagnóstico TDAH aos 6 anos e desde então ele tinha terapeuta. Agora com 15 faz 2 anos que não quer ir na terapia, nem quer ouvir falar. Mas está bem, nem parece que tem TDAH. Então tá bom, de repente ele precisa de uma pausa. Então eu gostaria que fizesse terapia por conta da adolescência e não por conta do TDAH. Glaucia, você já parou para pensar em oferecer outro terapeuta? Sim, eu e meu filho, ela continua assim, a Glaucia falou, eu e meu filho temos muitos acordos, muitos combinados. Sempre tivemos e até agora tá dando certo. Muitas coisas, agradeço a sua ajuda. Obrigada, Glaucia. A Glaucia tá aqui no canal já faz um tempinho, né, Glaucia? E quando ficam no quarto só no celular? Cris, então, é isso eu falei que eu não vou abordar muito na live de hoje. Depois eu faço um conteúdo sobre isso, tá? Então, quando tá muito, já não é da adolescência. Aí tem que buscar o porquê. O que tá por trás disso, tá? Então, o normal da adolescência tem esse distanciamento, mas ele sempre volta. Então, tem um equilíbrio aqui, tá? Se tá muito, alguma coisa tem por trás, e aí precisa implantar o método POC e ver qual é o porquê, tá? A Glaucia falou que o dela é com a música, que delícia. A Mara falou, esse futebol é eterno. É isso mesmo. E só pensa no futebol, né, gente? Meu enteado tem... Enteado, né? Mas é enteado. Meu enteado tem 11 anos, vai fazer 12 agora em novembro. Nossa, é futebol 24 horas por dia. E aí, o marido, né, supre todas essas necessidades, mas quando o marido não tá, eu assumo lá também. E é isso aí. Vamos junto, né? Acabou. Tá bom. Então vamos lá. Vamos finalizar aqui com a ideia de que, gente, então a gente precisa, como pais, entrarmos nesse equilíbrio, no equilíbrio de respeitar a privacidade, mas tá ali sempre como apoio. Então, primeiro eu preciso entender por que meu filho está se distanciando na adolescência. Aí assistir a live. Entendi, Soraya, entendi então que meu filho realmente vai se distanciar. E agora o que eu tenho que fazer? Você precisa então entrar aí num equilíbrio de dar esse momento para ele, quando ele precisar, mas estar presente sempre que ele precisar. Então você tem que estar longe e perto ao mesmo tempo.
tá? Então, sempre buscar esse equilíbrio, tá bom? Você falou obrigada e eu que agradeço. É isso. Eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês que sim, faz parte da adolescência com equilíbrio esse distanciamento. Espero que vocês consigam entender e aí eu tenho certeza que isso vai se refletir na melhora do relacionamento de vocês aí na casa de vocês, tá? E aí eu vou nos recadinhos finais gerais de sempre. Para quem é novo no canal, todo dia tem conteúdo. Eu ainda não fiz o de hoje, porque hoje está super corrido, que eu gravei a aula. Por sinal, já comecei a gravar a aula da jornada. Então, tive um perrengue aqui com a gravação. E aí não deu tempo de fazer ainda o conteúdo, o reel de hoje. Ainda vou fazer, tá? Então, eu já tô gravando as aulas da jornada gratuita, que é semana que vem. Então, eu atropelei aqui. Então, todos os dias tem Reels, inclusive sábados, domingos e feriados. Dia 23 de outubro, eu abro a nova turma para o meu curso, que é o Método POC, que é um curso para mães de adolescente, para melhorar o relacionamento com o filho. Então, dia 23 eu abro a turma. E aí, para você ter certeza, se você quer comprar esse curso, eu sempre estou muito presente aqui no canal para você me conhecer melhor. Então, eu fico 2 semanas fazendo live de segunda a sexta-feira e essa é a segunda semana. Então, até sexta-feira, todos os dias eu tô aqui em lives. Mas semana que vem já não tem mais live. Aí tem a jornada gratuita. Então, se inscrevam, porque a jornada gratuita não é aqui na rede social, é fora da rede social. O link fica lá na bio. Onde é a bio, Soraya? Tem a minha foto lá na primeira página do Instagram. Embaixo tem um monte de escritinho. Na última linha tem um link, você clica nesse link e se inscreve para a jornada gratuita. Porque aí eu vou te direcionar, na hora que você clica lá, eu te direciono ou para o seu e-mail ou para o WhatsApp. Melhor pelo WhatsApp, tá, gente? Porque aí lá no WhatsApp eu ponho o link da aula, das 3 aulas da jornada gratuita. Tá bom? Muito obrigada. E amanhã, a live de amanhã é... Eu não tenho paciência com meu filho. Se você passa por isso, vem aqui me contar amanhã na live. Muito obrigada a todas que ficaram comigo até agora no final. Um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau.